Quais são os tipos de cenários que existem na fotomontagem? Existem muitos, mas basicamente eles estão presos em três categorias, que é o passado, presente e o futuro. Então você pode criar cenários de um presente, mas pode ser um presente que é surreal, onde, por exemplo, pessoas vivem em árvores gigantes, sabe? Imagina uma árvore e você tem ali as janelas dos prédios são dentro da árvore, né? Ou então pessoas que moram dentro de latas de refrigerante. Então você pega a lata de refrigerante, cria uma porta, coloca uma porta na lata de refrigerante. Quer dizer, isso é um mundo surreal, é um mundo fantástico, é um mundo de criação. Ou pode ser um mundo real, né? Um mundo do seu dia a dia. Então você tem aí o passado, presente e futuro do mundo conhecido, né? É claro que o futuro a gente mexe ali, você pode criar o futurismo, né? Que é uma imaginação sua em relação ao futuro. Como é que vão ser os prédios do futuro? Como é que seria as ruas do futuro? Então você cria um cenário baseado nessa tua imaginação. Você tem o presente, você tem o passado. Você pode criar um passado distópico também, um passado onde existiam máquinas que são do futuro, por exemplo, carros que flutuam, né, no passado. Você pega um modelo de carro antigo flutuando, né, com algum tipo de energia que faça com que ele faça ele flutuar. Então, basicamente, você tem essas três categorias: o passado, presente e o futuro. E aí você vai criar mundos surreais, né? Ou vai criar mundos que são parecidos com o nosso, mas mundos que você imagina que seriam no futuro, mundos que você imaginava que fosse no passado. Você pode misturar o passado com o futuro. Então você pega e cria no passado coisas que são de alta tecnologia, só que para a época, imagina ser um computador que, em vez de ser com material plástico, que fosse de madeira, né? Ele fosse de madeira e ele se comunicasse de alguma forma através de um fio conectado no outro fio, enfim. É uma coisa para pensar, tem que parar e pensar nisso. Mas seriam objetos, tipo tecnologia, mas tecnologia usando a ideia do passado, né? Coisas do passado que você teria. É claro que você pode fazer também um passado com uma tecnologia super avançada. Você quer falar sobre alguma coisa de que o mundo que se perdeu, o mundo perdido, enfim. Isso vai muito do pessoal. Mas um conselho bom para você fazer é ver muito filme, séries e observar essas coisas, observar os cenários, como é que o cenário se compõe, qual o tipo de cenário, porque isso diz muito. Quando eu comecei a observar e entender a necessidade do cenário, eu comecei a observar muito o cenário. E eu vi o cenário no todo. Tudo que era imagem, se fosse numa revista de moda, fosse em histórias em quadrinhos, mangá, série, televisão, eu estava sempre observando o cenário. Então é muito importante você ter essa visão aí do cenário, né? De como é que ele funciona, o que funciona dentro do cenário, né? Se eu quero falar sobre o futuro, eu vou usar determinada tecnologia. Vou colocar muito vidro, vou colocar muito aço. Dá uma olhada em filmes futurísticos para você. Não é para você copiar tudo que está ali, não. Né? Na verdade, não é copiar nada, mas é você se inspirar ali, né? Dar uma olhada, um carro do futuro. Pô, se fosse eu fazer, eu faria assim, assim. E você vai e cria o seu, entendeu? Então, esses são os tipos de cenário. E os tipos de cenário, assim, eles são infinitos. Eu não posso chegar aqui para você e falar, ó, esse. Mas se baseia basicamente nisso. Passado, presente e futuro. E aí você vai colocar aí o que você quiser, coisas futurísticas que você imagina, como é que vai ser, ou coisas que você imagina que sejam surreais, que sejam interessantes para contar a sua história. Não adianta eu querer, eu vou colocar um carro assim, assim, só porque eu quero colocar o carro. Não, o carro assim, 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 ele tem que estar ali pela história que você está contando, senão também não vai fazer sentido, não vai prender tanto a atenção do público, tá bom?